Encarando a verdade. Em um dia ensolarado de junho, quando eu tinha 14 anos, minha mãe me contou que ela e meu pai iriam jogar uma partida de golfe. Fiz uma conta rápida de cabeça. Eles demorariam 20 minutos para chegar ao clube e aproximadamente 4 horas para jogar 18 buracos. Voltariam para casa após um pequeno descanso. Eu tinha 5 horas. Telefonei para o meu amigo Ron, na mesma rua, dizendo que meus pais passariam a tarde inteira fora e que eu pegara 2 charutos do estoque completo de meu pai. Ron gostou da minha ideia e disse que apanharam umas latas de cerveja e as esconderam nos arbustos. Os prazeres do paraíso batiam à nossa porta. Quando Ron chegou, subimos para o meu quarto, onde abrimos a janela, acendemos os charutos, abrimos as latas de cerveja e nos sentamos para passar a tarde com tudo, menos um discurso intelectual. Mas após uns 10 minutos, para o meu horror, ouvimos um carro parar na entrada, a porta de trás se abrir e a minha mãe gritar avisando que havia chegado. O campo de golfe estava lotado e eles haviam decidido não esperar 40 minutos para a atacada inicial. Ron e eu entramos imediatamente em modo de emergência. Jogamos o charuto e a cerveja no vaso sanitário, demos descarga, escondemos as latas no lixo, pegamos 2 latas de desodorante e começamos a usar no quarto para tentar disfarçar a fumaça, que já saía pela janela. Ron se esgueirou pela porta dos fundos e fiquei sozinho, suando frio, certo de que minha vida estava prestes a chegar ao fim. Desci as escadas e meu pai me fez a pergunta fatal. Bart, você e o Ron estavam fumando lá em cima? Fiz o que qualquer garoto de 14 anos que se preza faria. Menti descaradamente. Não, pai, eu não. A fumaça ainda pairava pesada no ar enquanto eu falava. A expressão dele se suavizou, chegando a quase um sorriso, e ele disse algo que me lembrei por muito tempo, na verdade por 40 anos. Bart, não me importo com que você fume uma vez ou outra, mas não minta para mim. Naturalmente garanti a ele, não vou mentir, papai. Um compromisso posterior com a verdade. 5 anos depois, eu era um ser humano diferente. Todos mudam nos últimos anos da adolescência, claro, mas quero dizer que minha mudança foi mais radical que da maioria. Entre outras coisas, nesse intervalo, eu me tornara um cristão renascido. Me formava no colégio, entrara para uma faculdade de teologia fundamentalista, a Moody Bible Institute, e tinha no currículo 2 anos de formação séria em estudos bíblicos e teologia. No Moody, não podíamos fumar, seu corpo é o templo do Espírito Santo, ensina o Novo Testamento, e você não polui o templo de Deus. Tomar bebidas alcoólicas, não vos embriagueis com vinho. Não me ocorreu que poderiam não ser problema se embriagar com bourbon. Ou bem fazer umas outras coisas que seres humanos normais dessa idade fazem. Ir ao cinema, dançar, jogar cartas. Eu, na verdade, não concordava com o código de conduta da faculdade. Também havia um código de vestimenta. E, para os homens, um código capilar, nada de cabelos compridos ou barba. Mas meu ponto de vista era que, se eu decidir a ir para lá, isso significava seguir as regras. Se quisesse outras regras, poderia ir para outro lugar. Porém, mais do que isso, de um estudante de 14 anos, melhor que a média, interessado em esportes, com pouca noção do mundo ou do seu lugar nele e nenhum compromisso especial com dizer a verdade. Me tornei um de 19 anos, que era um cristão evangélico extremamente zeloso, rigoroso, devoto, moralista, estudioso e comprometido com as noções sólidas de certo e errado, verdade e equívoco. No Moody Bible Institute, éramos fortemente comprometidos com a verdade. Eu diria mesmo hoje que ninguém no planeta é mais comprometido com a verdade do que um cristão evangélico sério e sincero. E no Moody, com certeza éramos sérios e sinceros. Para nós, a verdade era tão importante quanto a própria vida. Acreditávamos na verdade, com V maiúsculo. Jurávamos dizer a verdade, esperávamos a verdade, buscávamos a verdade, estudávamos a verdade, pregávamos a verdade, tínhamos fé na verdade. Teu verbo é verdade, dizem as Escrituras. E o próprio Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém podia chegar ao Pai a não ser por intermédio dele. O verdadeiro
Verbo que se fez carne. Apenas descrentes, como Pôncio Pilatos, eram confusos ao ponto de perguntar: o que é verdade? Como seguidores de Cristo, éramos uma categoria diferente. Como o próprio Jesus já havia dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliado ao nosso compromisso com a verdade, acreditávamos em objetividade. A verdade objetiva era tudo que existia. Não havia algo como verdade subjetiva. Algo era verdadeiro ou falso. Sentimentos e opiniões pessoais não tinham nada a ver com isso. A objetividade era real, possível, atingível e tínhamos acesso a ela. Era por meio do nosso conhecimento objetivo da verdade que conhecíamos Deus e sabíamos o que Deus e Cristo e o Espírito Santo e tudo mais era. Uma das ironias da religião moderna é que o compromisso absoluto com a verdade em certas formas de cristianismo evangélico fundamentalista e a concomitante visão de que a verdade é objetiva e pode ser verificada por qualquer observador imparcial levaram muitas almas fiéis a seguir a verdade onde quer que ela leve, e com frequência leva para longe do cristianismo evangélico e fundamentalista. Então, se você teoricamente pode verificar a verdade objetiva da religião, e se isso revela que a religião examinada pode ser provada errada, onde isso o deixa? Se você é um cristão evangélico, isso o deixa no deserto, fora do campo evangélico, mas com uma visão impenitente da verdade. Parafraseando uma canção não muito cristã, a verdade objetiva tem sido a ruína de muitos pobres garotos. E Deus, eu sei, sou um deles. Antes de sair para o deserto, que ao revelar-se em um paraíso luxuriante comparado ao campo árido do cristianismo fundamentalista, me interessei intensamente por provas objetivas da fé. Prova de que Jesus se erguera fisicamente no meio dos mortos, túmulo vazio, testemunhas. Prova de que Deus atuava no mundo, milagres. Prova de que a Bíblia era a palavra inequívoca de Deus, sem qualquer espécie de erro. Como resultado, me dediquei ao campo de estudos conhecido como apologética cristã. O termo apologética vem do grego apologéticos, significando uma defesa argumentativa da fé. Apologética cristã, uma defesa argumentativa da fé. A apologética cristã se dedica não apenas a mostrar que a fé em Cristo é razoável, mas que as mensagens cristãs podem ser demonstradas, verdadeiras, como pode ser visto por qualquer um disposto a suspender descrença e examinar objetivamente as evidências. O motivo pelo qual esse compromisso com as evidências, a objetividade e a verdade causou problemas a tantos evangélicos bem-intencionados ao longo dos anos é que eles, pelo menos alguns deles, acreditavam que, se algo é verdade, necessariamente vem de Deus. E o pior que você pode fazer é acreditar em algo falso. A busca pela verdade o leva aonde as evidências o levam, mesmo que inicialmente você não queira ir até lá. Quanto mais eu estudava as alegações evangélicas de verdade acerca do cristianismo, sobretudo alegações sobre a Bíblia, mais me dava conta de que a verdade estava me levando a um lugar onde eu não queria ir. Após me formar no Moody e seguir para o Wheaton College para concluir meu bacharelado, estudei grego para poder ler o Novo Testamento no idioma escrinal. De lá, segui para o Seminário Teológico de Princeton, pretendendo estudar com um dos grandes mestres do Novo Testamento grego, Bruce Metzinger. Escrevi uma dissertação de mestrado orientada por ele, e depois uma tese de doutorado. Durante meus anos de graduação, eu estudara o texto do Novo Testamento, assídua, intensa e minuciosamente. Fiz seminários de um semestre sobre os livros do Novo Testamento. Estudamos no idioma escrinal. Escrevi ensaios sobre passagens difíceis. Li tudo em que consegui colocar as mãos. Era apaixonado por meus estudos e pela verdade que consegui encontrar. No entanto, em pouco tempo comecei a perceber que a verdade sobre a Bíblia não era exatamente o que um dia pensara quando era um cristão evangélico comprometido no Moody Bible Institute.
quanto mais via que o Novo Testamento, para não falar do Antigo Testamento, ao qual os problemas eram ainda mais graves, estava repleto de discrepâncias, mais angustiado eu ficava. No Mood, eu achara que todas as discrepâncias podiam ser objetivamente solucionadas. No entanto, acabei entendendo que, na verdade, não podiam. Lutei contra esses problemas, rezei sobre eles, estudei-os, busquei orientação espiritual, li tudo que pude, mas sendo alguém que acreditava que a verdade era objetiva e não disposto a acreditar que era falsa, passei a achar que a Bíblia não podia ser o que eu achara ser. Ela continha erros, e nesse caso não era de todo verdadeira. Isso era um problema para mim, pois eu queria acreditar na verdade divina, e descobri que a Bíblia não era a verdade divina absoluta. A Bíblia era um livro muito humano. Os problemas, porém, não pararam por aí. Acabei me dando conta de que a Bíblia não só continha inverdades ou erros involuntários, ela também continha o que praticamente qualquer um hoje chamaria de mentiras. Este livro é sobre isso. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal e a mais esse vídeo, né? Esse trecho um pouco extenso, que eu levei aqui mais de 10 minutos para ler para vocês, até peço desculpas por alguns erros, mas eu puxei esse PDF aqui rapidão aqui na internet e vocês percebem que ali tinha algumas linhas que estavam sobrepostas, né? Então dificultou um pouquinho a leitura. Mas eu tenho esse livro, tá? E eu gostaria muito de deixar aqui a sugestão para vocês. O nome desse livro é Quem Escreveu a Bíblia? O autor é Bart D. Ehrman. E aqui nesse trecho que eu li, conta um pouco da história de quem é ele, né? De toda a sua fé. E eu confesso para vocês que quando eu li essa história, eu me identifiquei muito com ela. Eu já tinha lido um outro livro dele chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, que também gostaria de deixar aqui a indicação para vocês. E eu me identifiquei muito com a história dele, sabe? Porque em muitas situações ali, eu me vi como ele. Relacionado à fé, relacionado à crença, relacionado à força de vontade de ir atrás, de ir a fundo, buscando as informações, de querer mostrar que aquilo que eu acreditava era verdade, e querer buscar argumentos que fossem sólidos para defender a minha verdade, né? Enfim, por que eu resolvi gravar esse vídeo? É um assunto, pessoal, que eu já gostaria de ter tocado há algum tempo, mas eu confesso que eu tenho uma certa preocupação com isso, porque uma coisa eu tenho certeza nos dias de hoje. A certeza que eu tenho é que apenas 5% das pessoas entende aquilo que você fala. 5%. Se vocês pesquisarem sobre essa informação que eu estou passando, vocês vão ver que por mais exagerada que ela possa de repente parecer, ela não é. 5% das pessoas entendem aquilo que você fala. Tá? Só que eu poderia muito bem pensar assim, dane-se, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, e eu não estou aqui para querer que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito. E realmente esse não é o meu papel. Eu não estou aqui no canal para isso. Tá? Eu não estou aqui no canal para isso. Eu não estou preocupado se você é religioso, se você não é religioso, se você é cristão, se você é hindu, se você é muçulmano, se é judeu, para mim pouco importa, isso a escolha é sua, tá? Porém, as pessoas geralmente que são religiosas, elas não têm muita tolerância com pessoas que são como eu. E o que eu sou hoje? Hoje eu poderia dizer que eu sou praticamente um agnóstico, tá? Apesar de eu não gostar de usar nenhum tipo de título para classificar o que eu acredito, o que eu penso, porque eu acho que toda vez que você se intitula, você está se rotulando. E a pior coisa que tem é rótulo. Hoje a gente vê uma divisão entre as pessoas no mundo exatamente por elas ou se autorrotularem ou por elas serem rotuladas.
E eu sei que muita gente que está aqui no meu canal me acompanha desde muito tempo atrás, né? O primeiro canal que eu tive no YouTube, ele foi ali entre 2010 e 2011. Eu fui um cristão muito fervoroso. Eu nasci num lar evangélico, eu fui criado na igreja pentecostal, eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu tenho familiares que são ligados à igreja, né? Eu tenho um tio que é um pastor muito conhecido dentro do ministério da Assembleia de Deus, chamado Adilson Rossi. Quem é da Assembleia de Deus deve conhecê-lo. O meu falecido vô, que aliás meu vô faleceu, e o meu tio pastor evangélico, que é uma bênção de Deus, né, na vida dos outros, não teve nem o cuidado de avisar a própria irmã dele que o pai dela havia morrido. Esse é o amor que eles pregam na igreja, né? Enfim, então assim, eu tive uma criação totalmente destinada à crença cristã. Dentro da igreja, eu passei por todos os processos que um cristão comum passa. Eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo, né, que é o batismo espiritual. Eu recebi o dom de línguas, eu recebi o dom de profecias. Então, talvez, eu sei que muita gente que está aqui no canal sabe disso, porque eu já contei isso em alguns outros canais, né? Mas talvez tenham pessoas aqui dentro que possam estar vendo esse vídeo agora e possam estar achando que quem está falando aqui é alguém que não conhece nada do cristianismo, que não conhece nada da igreja, que não conhece nada do protestantismo, que não sabe o que é ser crente. Muito pelo contrário, eu sei muito bem. Eu tive grupo de louvor, eu preguei dentro de presídios, eu preguei em praça pública, eu fiz ministério de adoração dentro da igreja, eu fiz evangelismo de porta a porta, eu fiz tudo o que um cristão atuante, um cristão verdadeiro, um cristão que crê na palavra, que crê na Bíblia, que crê no ministério, que crê em Jesus, poderia fazer dentro da igreja para se desempenhar e para disseminar e pregar a verdade para as outras pessoas. Tá? Só que por volta de 2008, hoje eu estou com 42 anos, por volta de 2008, eu assisti um vídeo do Rubens. Logo quando o YouTube estava começando, eu assisti um vídeo do Rubens. E na época o Rubens também era cristão. E o Rubens começou a mostrar algumas coisas sobre a nova ordem mundial e sobre os Illuminati e tudo mais. Cara, e aquilo pra mim foi uma coisa absurda. Eu falei, caramba, cara, olha só quanta mentira que a gente vive, tal, e não sei o que lá. E a partir dali, eu comecei a fazer as minhas próprias investigações. Comecei a estudar e buscar dentro das minhas limitações. Obviamente, não tenho, talvez, 5% do conhecimento de um Bart Ehrman, né, e gostaria muito de ter, mas também não paguei o preço que ele pagou. Pelo que eu li ali, vocês viram o tanto que esse cara estudou, o tanto que ele foi a fundo. O cara foi lá, estudou grego, estudou hebraico, se aprofundou, horas e horas de estudo, de dissertação. Enfim, um cara que tem um conhecimento muito maior do que o meu. E quando eu comecei a me deparar com algumas coisas, eu comecei a me sentir como Bart Ehrman se sentiu ali, indo para o deserto. Porém, é muito difícil quando você começa a se deparar com informações que elas vão contra aquilo que você acredita. Com informações que vão contra aquilo que você foi educado, foi direcionado a pensar. E para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito. Por isso que hoje eu falo sem medo de errar. A verdade, ela não é para qualquer um. Não adianta. Vai ter gente que vai chegar e falar assim: ah, mas eu quero saber a verdade da Bíblia, a verdade da religião, porque eu não quero ficar na minha... Não, você não quer. Você não quer saber, cara. Você não quer. Sabe por que você não quer? Porque a primeira chapuletada que você tomar no pé da cajarana, você tomar na orelha, a primeira verdade que te tacar no chão e fazer você se sentir um filho sem pai, se sentir num mato sem cachorro, se sentir abandonado, e você olhar pro lado e falar assim: puta merda, o que aconteceu? Aquela verdade que era o meu pilar, que era o pilar da minha fé, que era o meu chão, foi embora.
Ah, eu não sei. Cara, não é para todos, tá? Só eu sei o que eu passei para hoje chegar no modelo de pensamento que eu tenho. E eu não estou aqui dizendo para você que é o seguinte, mas então eu sou foda, né? Sou bonzão. Não, pode ser que para você isso tudo que eu passei não represente nada. Muitas vezes, eu vou até confessar algo aqui para vocês que é interessante. Muitas vezes eu tenho saudade da época que eu não sabia merda nenhuma. Sabe por quê? Porque viver uma ilusão, às vezes é muito gostoso. Viver algo fora da realidade, muitas vezes é melhor do que você viver a realidade. Sabe quando você deita na tua cama e você sonha que você está andando num carrão top, carro do ano, luxuoso, que você está fazendo aquela viagem dos sonhos. Você que é solteiro aí, que está com aquela gata do seu lado, ou você que é solteira, que está com aquele gatão do seu lado, né, cheio de dinheiro. E aí de repente você acorda e você lembra que você tem que picar cartão para um serviço que você detesta, tem que pegar 2, 3 conduções. Não estava melhor o sonho? Então, é sobre isso. Na época que eu vivia intensamente aquilo que eu acreditava que era uma verdade, eu era teoricamente mais feliz. Por quê? Isso, inclusive, que eu vou falar, está escrito dentro da própria Bíblia, né? A verdade, quanto mais você aumenta o seu conhecimento, mais você aumenta a angústia, mais você aumenta o seu sofrimento. Então isso não é para todos. Então hoje eu digo para vocês o seguinte, eu respeito, mas respeito mesmo, muito, as pessoas que optam por ficar dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Vamos falar aqui, vamos nos ater às religiões cristãs, que é de onde eu vim, né? Para a gente deixar a conversa mais concisa, mais direcionada. Então eu admiro muito a pessoa que está ali dentro da igreja, cara. Que está ali com sinceridade no coração. Que está ali cantando para Deus, cantando para Jesus. Aquela pessoa que está ali louvando, que está ali celebrando, com pureza de coração, com verdade. Eu respeito isso, sabe por quê? Porque hoje eu vejo que não tem mal nenhum nisso, cara. Não tem mal nenhum. Tá? Apesar de todo o conhecimento que eu tenho hoje me fazer entender que não tem o porquê eu estar dentro da igreja. E por que isso? Porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão dentro da igreja com um objetivo principal, que é do quê? Da salvação da alma dela. E hoje eu entendo que isso é totalmente desnecessário. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu vejo que a pessoa ela não está cometendo nenhum mal. Se aquilo está fazendo bem para a vida dela, está fazendo bem para o espírito dela, se ela se relaciona melhor com a família, se ela se relaciona melhor com os amigos, no trabalho e na vida no dia a dia, por conta dela ser um cristão protestante, fervoroso e assíduo, né? Eu falo daqueles que realmente vão na igreja, daqueles que são praticantes, daqueles que exercem de fato o exercício da fé. Isso é bacana, cara. Isso é bacana, eu admiro até. Tá? Admiro, eu não estou falando isso com ironia, não, estou falando isso com muita sinceridade. No começo, quando eu comecei a me deparar com algumas coisas que começaram a me chacoalhar, eu confesso que eu era meio radical, cara. Eu fui bem radical. Tanto de um lado quanto de outro. A galera mais antiga aqui, acho que vai lembrar da época que rolou um embate na internet sobre o nome de Jesus, né? Sobre Yahushua. Eu lembro que tinha um rapaz na internet que era o Duda. Eu nem sei se o Duda ainda tem canal, cara. De verdade. Mas quantos e quantos bate-papos eu fiz com o Duda. Fora do ar, assim, off, cara. Discutindo sobre a questão do nome ser Yahushua, ser Yahweh, o nome do Eterno. E sobre isso e sobre aquilo. Na época tinha o Caco Rocha também, que eu também não sei mais se o Caco tem canal. E o Caco fazia todo sábado uma live no canal dele, onde ele pegava vários tipos de pessoas, ateus, a galera de Yahushua, a galera que era cristão, e colocava todo mundo lá pra galera ficar trocando ideia e debatendo. Então eu venho dessa galera. E nessa época
eu confesso que tinha gente na internet que eu queria sentar a mão, cara, porque eles falavam coisas que na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Mas eles falavam coisas que me machucavam. Mas não é que eles me machucavam porque eles estavam falando mentiras. Não! Porque eles falavam muita verdade. Um deles, cara, que eu tinha... Eu queria ver o capeta na frente, mas não queria ver esse cara. Era o professor Fábio Sabino. Por quê? Porque o Sabino falava coisas que puta, me deixava louco da vida. Eu falava, não, cara, esse cara é louco, esse cara perdeu a fé e não sei o quê. E hoje eu vejo muita coisa que o Sabino falava lá atrás, que pra mim hoje faz muito sentido. Né? E hoje eu entendo também, consigo entender também, o que aconteceu com o Sabino. E eu vejo que o que aconteceu com ele foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Cada um no seu devido tempo. Cada pessoa leva um tempo para amadurecer. Tem pessoas que não amadurecem nunca. Então por isso que eu digo que a verdade, ela não é para todos. Tá? A verdade não é para todos. Por que eu estou explicando isso? Porque muita gente, muitos inscritos no meu canal, vira e mexe, mandam comentários ali para mim, ou até mesmo mensagens ali particulares, perguntando determinadas coisas da Bíblia, perguntando determinadas coisas da Escritura, ou perguntando se eu acredito no céu, se eu acredito no inferno, se eu acredito na volta de Jesus. Porque são pessoas que me conheceram lá atrás, que viram eu fazendo hangout com o Fernando Monteiro, viram fazendo hangout com o Rivanildo, com o Rubens, participando de hangouts ali com o Silvio, que é amigo do Rubens. E essas pessoas, nessa época, elas viam, ou me viam, defendendo muitas coisas da Bíblia, muitas coisas do Apocalipse, muitas coisas da suposta Escritura, né? Como muitos falam, eu até mesmo falava. Inclusive, se vocês pegarem os vídeos mais antigos desse canal, eu fiz questão de deixar todos eles aí, porque faz parte, mostra o processo que eu vim passando ao longo dos anos em relação ao que eu penso hoje. Então eu não faço questão nenhuma de esconder. E não tenho vergonha, tá, pessoal? Não tenho vergonha. Eu acho que vergonhoso é você persistir em algo que te faz mal. Eu não vou dizer persistir no erro, porque eu posso ser mal interpretado. Até porque eu não tenho garantia nenhuma da verdade. Ninguém tem. Certo? Ninguém tem. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: eu não estou em busca da verdade, eu estou em busca de me livrar das mentiras. Cada mentira que eu deixo para trás, mais um passo eu estou dando para próximo de uma suposta verdade. Então assim, pessoal, lá atrás, tudo começou para mim quando eu comecei a ver a questão das adulterações do nome. Ah, Misael, então você acredita que o nome de Jesus era Yahushua? Cara, para mim hoje isso não faz a menor diferença. Tá? Não faz a menor diferença, na boa. Ah, mas você ainda crê que o nome do Eterno é Yahweh? Cara, também não faz a menor diferença. Tá? Até porque hoje eu entendo que o tetragrama não está ligado à criação eterna. Não é o ser superior que criou o céu, as estrelas, a lua, o sol. Mas sim está ligado a uma criação terrena, uma criação humana. Talvez seja assim o nome do Deus que criou os seres humanos, né? Que hoje é tido como um Deus, que é adorado nesse planeta como um Deus. Né? Talvez seja assim o nome dele, mas isso para mim não faz a menor diferença. Tá? Então, para mim, o gatilho foi esse. A partir disso, eu comecei cada vez mais querer me aprofundar e entender algumas coisas, algumas incoerências que eu comecei a prestar atenção a partir do momento que eu comecei a entender o seguinte: cara, a Bíblia não é exatamente do jeito que eu imaginava que era quando eu era crente. E quando a gente é crente, você aprende o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus é a verdade, então você não contesta a verdade. Você não contesta, você interpreta. E é aí que está o perigo. A interpretação. Porque a interpretação, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso interpretar de um jeito, você de outro, teu amigo de outro, e aí abre um leque de interpretações que a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Como o próprio Bart Ehrman diz aqui, nesse texto que eu li, a verdade ela tem que ser objetiva, ou é sim ou é não. Quando você parte num caminho onde, por exemplo, Deus manda não adorar imagens de escultura, ponto. Não fareis para vós imagem de escultura. Né? Está ali nos 10 mandamentos. Depois, o mesmo Deus manda serpentes de fogo picarem as pessoas, e aí manda que seja construída uma estátua de uma serpente, uma estátua de bronze no formato de uma serpente, onde as pessoas, para se livrar das serpentes que estavam picando elas, teriam que ir lá e se ajoelhar diante dessa serpente, dessa estátua. E essa estátua veio se tornar uma deusa por conta disso, uma deusa conhecida como deusa Neustã, e essa deusa recebeu adoração por quase 700 anos, e ela só veio a ser destruída pelo rei Ezequias. Aí você para e você fala assim, caramba, Deus manda não construir imagem de escultura, mas ao mesmo tempo ele manda com que eles façam uma imagem de uma serpente, essa serpente se torna uma deusa, que foi adorada por 700 anos. Quem levou esse povo ao engano? Então, eu só usei esse exemplo de um fato que veio na minha memória agora, para mostrar o quê? Que lá atrás, quando eu estava dentro da igreja, eu ia tentar interpretar esse texto de alguma forma para aliviar a barra desse Deus, cara. E se eu fosse conversar com algum pastor, ele também ia fazer alguma coisa para aliviar a barra desse Deus. É a mesma coisa que se a gente for falar da Santa Ceia, de partir o pão, de tomar o cálice. Se a gente for pegar lá na passagem onde Jesus faz isso, Jesus não manda fazer isso. Quem manda fazer isso é Paulo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro isso. Mas se você for conversar com algum pastor, com algum evangélico, com algum cristão, eles vão de alguma forma tentar achar dentro da Bíblia alguma coisa que eles consigam fazer um link, com o link do link, com o link do link do link, puxar para um outro versículo, puxar lá atrás para o Velho Testamento, fazer uma junção de tudo para explicar que aquilo faz sentido. E na verdade não faz. É uma vontade do ser humano de querer validar aquilo que ele acredita, com medo de que aquilo que ele acredita seja mentira. Então eu passei por esse processo, e esse processo não foi fácil, pessoal. Esse processo foi muito doloroso. Eu já relatei isso uma vez. Tamanho foi o meu desgosto, uma época, em me deparar com determinadas verdades, que eu cheguei a ser hospitalizado. Cheguei a ficar 3 dias internado. Cheguei no hospital com minha pressão em 21/20, quase infartando. Porque eu não dormia mais, eu ficava noites e noites viradas, tá? No computador estudando, lendo livro, lendo arquivo, tentando pegar documento grego, tentando pegar hebraico, vendo vídeo de hebraico, vendo vídeo de grego. Até que chegou uma hora que a pressão foi tanta que a tampa da panela voou. Né? Então assim, hoje, mais maduro, mais preparado para me deparar com determinadas coisas e mais calejado. Chega uma hora que você toma tanta porrada das verdades que você vai recebendo e das mentiras que você vai superando, que não tem nada mais que te abale. Não tem nada mais. Hoje podem dizer para mim qualquer coisa relacionada à criação, que eu não vou falar, nossa, meu Deus. Por quê? Porque hoje eu já entendi qual é o nosso papel aqui na Terra. Hoje eu já entendi o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu já entendi que com Deus, com Bíblia ou sem Bíblia, o porquê da vida. Né? Qual é o papel fundamental da existência aqui nessa Terra. Diferentemente da época que eu era um cristão, que eu me privava de fazer coisas erradas porque eu tinha medo de ir para o inferno, hoje eu tento não fazer coisas erradas pelos meus princípios. Já perceberam que o que mais tem dentro de uma prisão é ex-crente ou filho de crente? Por que isso acontece? Porque foram educados a não fazer determinadas coisas erradas por conta da punição. Por conta da punição. Se você fizer isso, você vai para o inferno.
Uma vez que essa pessoa deixa de frequentar a igreja e ela já está praticamente no inferno, ela não tem mais motivo nenhum para não fazer a coisa errada. Porque ela já está condenada. Então, comigo foi dessa forma. Para mim foi assim. Quando eu comecei a investigar, eu comecei a entender que tinha coisas erradas, que tinha coisas que não fechavam, que tinham coisas que não faziam sentido dentro daquilo que eu aprendi como verdade, eu comecei a entender que talvez eu teria que repensar aquilo que eu pensava como verdade. Pessoal, eu gostaria que vocês entendessem. Eu sei que a essa altura do campeonato, 35 minutos de vídeo, muita gente já deu dislike, já saiu e já foi embora. De 100% das pessoas que começaram a assistir o vídeo, talvez 25% ainda estejam aqui acompanhando. Eu entendo isso. E realmente eu sei que esse vídeo não é para todo mundo. Só que o que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: o objetivo desse vídeo não é fazer você repensar a sua fé. Você só vai fazer isso se aquilo que eu estou falando aqui for de encontro com exatamente o que você está passando na tua vida. Caso contrário, você vai me mandar a merda, você vai me chamar de herege, vai me chamar de filho de Satanás, vai virar as costas para mim, vai se desinscrever do canal e vai embora. Aliás, eu perdi alguns amigos por conta disso, tá? Amigos dentro do meio cristão, que quando eu comecei a descobrir que o nome de Jesus não era Jesus, e de que a Bíblia não era bem aquilo que era, e de alguns preceitos que eram pregados dentro da igreja, alguns costumes que eram pregados dentro da igreja, eram pregados por conveniência dogmática, ou até mesmo por padrão da religião, padrão da placa religiosa, do estilo da religião, da origem da religião. Muitos desses amigos simplesmente nunca mais falaram comigo. Muitos deles eu mandei mensagem e eles visualizaram a mensagem e nem me responderam. Da mesma forma que aconteceu com alguns amigos que eu fiz dentro da internet, até mesmo no convívio pessoal, quando eu era da galera do Yahushua e do Yalro. Quando eu comecei a ver que aquilo que eu estava disseminando ou compartilhando, né? Disseminando não, porque eu nunca tive o objetivo de formar seguidores, mas aquilo que eu compartilhava no meu canal, e muitas das coisas que eu pensava como verdade, eu comecei a entender que não era mais verdade para mim, muitos desses também se afastaram de mim, cara. Então eu chego à conclusão do que muitas pessoas que elas batem no peito, hoje eu sou de Yahushua, porra, eu não sou mais de Jesus. Hoje eu sou de Yahushua. Eu estou livre. Eu saí daquela prisão desgraçada da religião. Eu não tenho mais pastor. Eu não dou mais meu dízimo. Eu sou livre. Ô amigo, e aí? Você crê no quê? Você crê em Yahushua? Cara, eu não creio não. Você é herege. Filho de Rassatã. Filho de Rassatã. Vai Tim Shalom. Vai Tim Shalom Aminal. Amém, né? Que a galera não fala nem os nomes mais em português, é tudo no hebraico. Só que aquela essência ruim do cristão julgador, o cristão que manda os outros pro inferno, continua da mesma forma, cara. Não mudou nada. A pessoa não mudou nada. Ela só não crê mais em Jesus, crê em Yahushua, não crê mais em Deus, porque ela não escreve mais Deus, mas ela põe o E mudo, né? Ela crê em algo, ela não fala amém, ela fala aminal, e ela não fala shalom, ela não fala paz, fala shalom, e não é mais Satanás, é Rassatã. Mas a essência dela continua a mesma. A mesma essência julgadora, a mesma essência de divisão, a mesma essência de que ela é escolhida e o resto é um bando de merda, continua a mesma coisa. Então eu perdi amigos em cada fase desse processo. Eu digo amigos por quê? Porque sim, muitas dessas pessoas são pessoas que eu gostava, pessoas que eu tinha um carinho, né? Até que eu entendi o seguinte, cara, o caminho é solitário, não tem jeito. Não adianta você querer se aproximar de pessoas para trilhar junto o caminho que você escolheu. Escolha o teu caminho, cara, e por mais difícil que ele seja, por mais foda, por mais desafiador, por mais tenebroso, talvez, que ele possa parecer,
Se é esse caminho que você acredita, se é ali que você está vendo uma luz no fim do túnel, segue ele, cara. E foda-se quem vai estar do teu lado. Tá? Foda-se quem vai estar do teu lado. Não importa. Quem for, cara, estar do teu lado, vai merecer estar do teu lado. E quem não for, cara, segue o caminho dele e vai em paz. Não guarde mágoa das pessoas. Não crie contendas por causa disso, porque não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Esse é o verdadeiro sentido da existência humana. É você experimentar, você estar aqui vivendo essas experiências. E muitas vezes eu paro e penso o seguinte: se um dia o dia que nós morrermos, se nós chegarmos do outro lado e nós olharmos para tudo aquilo que a gente imaginava, né? Eu até citei aqui para vocês no começo que meu avô morreu no começo do ano passado e minha mãe, que é filha legítima dele, não foi alertada por ninguém da família, sendo que o irmão dela é o pastor Adilson Rossi, que é pastor evangélico, foi uma referência dentro da Assembleia de Deus, e eles não tiveram a decência de ligar para minha mãe para informar para ela, minha avó, mãe da minha mãe, cara, mãe da minha mãe, que é crente, evangélica, meu avô era pastor aposentado, ela foi missionária, foi a porra toda, não teve a decência de avisar a filha que o pai dela tinha morrido, né? Eu fico imaginando essas pessoas, depois que morrem, chegando do outro lado, olhando e falando assim: puta que pariu, cara. O que eu fiz lá na terra? Eu virei a cara para minha filha, eu virei a cara pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, deixei de falar com não sei quem, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, porque eu acreditava que existia o céu, cara. E que ia estar aqui os querubins, serafins, e tudo tocando trombeta para a hora que eu chegasse com a vestimenta branca e adentrasse aqui, eles iam estar cantando louvores, hosanas às alturas, hosanas, hosanas. E cadê, cara? Não tem nada disso. E o que eu fiz com o momento que eu estava lá experimentando, vivendo, estava lá encarnado na Terra, naquele corpo físico, onde eu poderia ter tido a oportunidade de amar as pessoas, viver bem com as pessoas em harmonia, desenvolver, entender um pouco mais sobre a existência. Não, cara, eu cancelei um monte de gente por conta da minha fé, da minha crença. E agora eu chego aqui e não é nada disso. Eu fico imaginando, cara, isso acontecendo com uma pessoa. Só que, infelizmente, se isso que eu estou falando realmente acontecer, já foi, cara. Já foi. Então até que ponto vale a pena as pessoas se matarem por conta disso? Eu comecei a entender isso quando eu comecei a me aprofundar nesses estudos e entender, cara, que aquilo que eu tinha escolhido para nortear a minha vida, que era a Bíblia, que era o livro base da minha fé, era uma coxa de retalhos, cara. Era um grande Frankenstein. Um grande monstro todo remendado. Me desculpem, vocês que têm fé e acreditam. Eu não estou falando isso para ofender a fé de vocês, cara. Tá? Não estou mesmo. Não estou mesmo. Até me perdoem se isso soa de forma ofensiva, mas não é esse o intuito. Essa é a forma com que eu enxergo o livro Bíblia hoje. Uma grande colcha de retalhos. Um grande Frankenstein. E na minha compreensão, eu imagino que nenhum Deus soberano, altíssimo, todo-poderoso, onisciente, onipresente e Deus de amor ia deixar com que as pessoas tivessem que embasar a vida delas e conquistar a suposta salvação através de algo tão controverso. Porque para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido, isso não condiz com a figura de um Deus zeloso, de um Pai amoroso, de alguém que criou tantas coisas belas e que fez tantas promessas de salvação para os seus filhos, deixar eles com algo tão duvidoso. Só que eu entendo também que a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção do que eu estou falando. Então, para elas, o grande Frankenstein é sim uma obra da criação eterna. Tem muita gente que está dentro da igreja que não sabe nem como a Bíblia foi criada. E é isso que eu falo que eu admiro. As pessoas que têm a fé genuína, cara.
Tá lá, cara, não importa quem criou, eu acredito no que tá escrito aqui, fim de papo. Não quero nem saber. Tá tudo certo, meu irmão. Vive tua vida se você tá feliz e tá contente. Só que eu não sou assim, cara. Às vezes eu queria entender por que eu não sou assim. Eu queria tanto ser assim, cara. Eu queria tanto ser aquele cara que tá lá quietinho, mas por que eu fui xereta a minha vida? Por que eu fui teimoso? Por que eu quis me aprofundar nessa porra toda? Podia ter ficado lá quietinho, no cantinho, dentro da igreja e tal. Tudo bem, cara. Ah, mas a hora que você morrer, você vai descobrir. Mas que daí? Morreu, morreu, cara. Acabou. Mas pelo menos aqui, eu não teria tido tanto sofrimento. Só que agora também é tarde. Agora eu não tenho como eu fechar os olhos para as coisas que eu descobri. Eu não tenho como olhar para trás e repensar e falar assim, não, mas calma aí, não dá para criar um meio termo aqui, por exemplo, vamos só de domingo, né? Ou vai lá e tipo, filtra, né? Pega umas coisinhas que dá para você ouvir e as outras coisas que não dá para você ouvir, você ignora. Não, cara, para mim, eu cheguei num ponto que para mim não dá. Né? Mas então, tudo isso que eu estou falando, ele serve apenas para uma minoria mesmo, assim, minoria mesmo, que eu não consigo nem precisar aqui, porque seria muito difícil. Mas é a minoria da minoria. Né? E agora com 46 minutos de vídeo, eu acredito que deve ter, dos 25%, deve ter sobrado uns 12%. Até o fim desse vídeo vai sobrar os 5% que eu falei lá no começo. Mas é isso, cara. Eu sempre fiz parte desses 5%. Como eu disse para vocês, eu estive por noites e noites e noites lá atrás, meados de 2010, 2011, deitado na cama com o notebook em cima do peito, vendo vídeos, lendo livros, lendo artigos, falando. Tinha um site na época que era o Yahoo Antares. Eu até vou pesquisar depois para ver se esse site ainda existe. E eu comecei a me comunicar com a galera desse site. Nessa época eu morava em São Paulo, capital. E aí eu conheci uma galera lá, que, porra, galera, gente boa demais, mas eram tudo meio estranho, né? Eles se rebatizavam os nomes, reescolhiam os nomes. Nessa época eu tive problema de ansiedade, cara, por conta de tudo isso que eu tava descobrindo. E aí teve até um rapaz que eu fui encontrar ele lá no Largo São Bento, em São Paulo. Quem mora em São Paulo conhece. Que era um cara da galera de Alruxa, eles faziam encontro. Eu comecei a ir, cara, eu falei, pô, encontrei uma galera que pensa que nem eu e não sei o que. Aí eu comecei a estudar mais, falei, cara, tem coisa aqui também que não tá fechando, cara, não é isso ainda, tá? Tem coisa aqui que ainda é remanescente daquilo que eu acreditava e só mudaram os nomes, é como se tivessem pego um prédio velho e passado uma tinta por cima. E tiraram a cruz que estava lá em cima e colocaram uma bola só para disfarçar, mas o conceito era o mesmo. Enfim, pessoal, esse foi o meu caminho. Tá? Por isso que hoje eu não acredito mais em muitas coisas que eu acreditava antes. Eu tenho bons motivos para não acreditar mais. Para não pensar mais da mesma forma. E esse cara aqui, a quem eu agradeço a essência criadora de toda a vida pela existência desse cara, que são pessoas assim, que têm coragem de jogar tudo aquilo que construíram fora, tudo aquilo que ao longo da vida dele ele foi guardando e foi armazenando e foi criando como um conceito, ele teve que jogar fora. E para ele deve ter sido muito mais difícil do que para mim, porque imagina só a expectativa da família desse cara, a expectativa que a família dele tinha em cima dele, né? Um jovem que estudava num dos maiores institutos de teologia, e depois foi para uma das melhores universidades de teologia. A expectativa dos pais, poxa, meu filho vai ser um grande pregador do evangelho, vai ser um grande pastor, vai ser um grande reverendo, né? E de repente, pum, todo aquele castelo rui. Então, para o Bart, não deve ter sido fácil, né, tomar algumas decisões. Então, por isso que eu me identifico muito com a história dele. Só que eu sou extremamente grato por ele ter compartilhado não somente a história dele, mas o conhecimento, as descobertas que ele foi fazendo ao longo dessa jornada.
porque essas descobertas foi o que me ajudaram a mudar a minha forma de pensar, a mudar a minha forma de entender as coisas. Então eu sou muito grato, tenho só gratidão pela vida de pessoas como Bart de Ehrman. Muito obrigado, Bart, por todo o papel que você tem desempenhado ao longo da sua vida. Eu acho que isso para pessoas como eu é algo libertador. A maioria das pessoas que leem os livros do Bart ou as pessoas que ouvem algum trecho do vídeo dele são pessoas que estão ali para fazer críticas, né? Inclusive, eu vou compartilhar depois, aqui junto com esse vídeo, para vocês um trecho de uma entrevista dele que eu acho importante vocês assistirem. E muita gente o denominou, o classificou como alguém que estava ali para acabar com a fé cristã, né? Eu acho, pessoal, que ninguém acaba com a fé de ninguém. Eu acho que a única pessoa responsável por acabar com a sua fé é você mesmo. Você mesmo. Se você tem uma fé tão inabalável, né, sua fé sólida em qualquer coisa, não vai ser eu, não vai ser o Bart, não vai ser o Fábio Sabino, não vai ser ninguém que vai dizer algo para você que vai fazer você mudar de opinião. Agora, se você ouviu algo que te fez repensar, significa que a tua fé não era tão inabalável assim. Que ela não estava tão bem alicerçada assim. E mais, significa que você já tinha sentido que alguma coisa nesse processo todo não estava de acordo com o que realmente você imaginava ser. Então, se isso está acontecendo com você, eu posso te dizer, sem medo de errar, é o teu gatilho. Então não perca essa oportunidade, porque no começo vai ser doloroso, mas depois vai ser libertador. Talvez você sinta dores ao longo da tua vida inteira depois de você descobrir determinadas coisas. Mas a satisfação de você estar livre é muito maior. Pessoal, eu agradeço aqueles que ficaram até esse momento no vídeo. Eu vou colocar agora um trecho da entrevista do Bart Ehrman. Sugiro para aqueles que têm interesse que leiam esse livro aqui, Quem Escreveu a Bíblia. Tem ele, inclusive, na internet aí, em PDF para vender. Não sei se tem para baixar, mas tem para... Acho que dá até para baixar. Por aqui acho que deve até dar. Depois vocês tentam aí, procura. E também um livro chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, que é bem interessante. Um grande abraço a todos. Eu peço àqueles que são cristãos, que vão na igreja, não me queiram mal, porque eu não quero mal de ninguém. Não me julguem mal, porque eu também não julgo vocês. Mas esse foi o meu relato. Respondendo para todos aqueles que me mandam mensagem, perguntando o que eu penso, o que eu acredito, o que aconteceu comigo, eu não falo mais disso, não falo mais daquilo. Mas é isso, meus amigos, é um processo. E daqui para frente ainda tenho certeza que tem muitas coisas que talvez eu possa mudar de opinião. Porque quanto mais você vai se aprofundando, quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai investigando, você tem que estar aberto a de repente ter que mudar de opinião de novo. E eu não me importo com isso não. Se eu tiver que mudar de opinião novamente, eu mudo novamente e está tudo certo. Desde que eu sinta que aquilo representa a verdade para mim. Um grande abraço a todos, fiquem aí com a entrevista do Bart Ehrman. Best-selling author and New Testament scholar Bart Ehrman has rattled the rafters of Christianity. A graduate of the conservative Christian Moody Bible Institute with a Master's of Divinity and a PhD from Princeton Theological Seminary, he now chairs the Department of Religious Studies at the University of North Carolina, Chapel Hill. He's the author or editor of 20 books on early Christianity and the history of the Bible. He's also an agnostic. In his new book, Misquoting Jesus, the story behind who changed the Bible and why, he picks apart the Gospels that made him a disbeliever. We'll talk with him about current debates over Scripture and about why he came to regard his earlier faith in the perfect inspiration of the Bible as misguided. Thanks so much for joining us.
Well, thanks for having me. Your book, Misquoting Jesus, the story behind who changed the Bible and why, explores how scribes, through both omission and intention, changed the Bible. But before we find out how the New Testament came to be what it is today, I'm a little bit curious about what the impetus was for writing the book. Well, this is a field of study that I've been engaged in for 30 years. When I started off in my research, I got interested in the New Testament and especially how we got the New Testament. The thing that struck me after working on this for about 30 years is that people at large don't know anything about this area, even though it's so important. Many people just assume that we got the Bible by, I don't know, the Bible descended from heaven one day a few weeks after Jesus died. But in fact, it didn't work that way. The Bible was copied over decades and then centuries, and we don't have the originals. We have copies made many centuries later, and there are differences among these copies. And so this is something that scholars work on, trying to figure out what the original said, given the fact we don't have the originals but only mistaken copies. But what occurred to me is that nobody had ever written a book for a popular audience for this, and so that's what I wanted to do. I wanted to write something that would be understood by people who don't know the original Greek language or other ancient languages, but simply want to know about how we got our New Testament. You wrote in the introduction of the book that this was the most important books of any, to you personally, of any that you'd written, and there are some 20 in all. It's been on your mind, as you said, for the past 30 years, since your late teens when you first began studying the New Testament. Tell us a little bit about your own personal religious journey. Well, I was raised in an Episcopal church, but when I was in high school, I had a born-again experience and became an evangelical Christian, which is why I went off then to Moody Bible Institute, which is a very conservative, fundamentalist Bible college, which I enjoyed at the time. And this was a place that emphasized that the Bible is the inerrant Word of God. There are no mistakes in the Bible of any kind. And that's what I accepted then for a number of years. But then, as I went on after Moody and went to another college, went to Wheaton College to do my bachelor's degree, I learned Greek. And I started reading the New Testament in the original Greek language. And I started being troubled by the fact that we didn't actually have the original text of the New Testament. Because it started making less sense to me to say that the words of the New Testament had been inspired by God if there are places where we don't have the words. Because why would God bother inspiring the words so that we would have them if, in fact, He hadn't preserved the words that we really would have them? And so this started forcing me to rethink a lot of my evangelical beliefs, and it started leading me away then from fundamentalist Christianity. In fact, you said you lost your last shred of faith while you were teaching a class at Rutgers. How painful was it for you, in a way, to have suddenly realized, I don't believe what I've believed for all these years? Right. Well, it is extremely painful, or was extremely painful. It's not painful anymore, because now I really think that I have a better insight into the world and into people and our place in the world. And what actually led me away from the faith wasn't so much the problem with the Bible. What led me away from the faith was the problem of suffering in the world, that there's so much misery and suffering in the world that I think can't be explained if, in fact, there's a good and all-powerful God who's in charge of it. And that happens to be the subject of the next book, the one I'm writing right now, in fact. We get another important book to me. It was very painful for me, though, because in part I'd been thinking for years and years that if you didn't have the beliefs I had, that you would spend eternity in hell. Well, that's a very deeply rooted kind of belief, and if you no longer then are in the fold and you've left the fold and you have this belief in eternal punishment, that can be very painful, obviously. How were the 27 books of the New Testament cobbled together, and by whom? And if they are not accurate, are we talking about heretics or orthodox who made the changes that you've pointed out? Well, the thing to recognize is that in early Christianity there were lots of different books written by lots of different Christians. We know the four Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, but there were other Gospels written by other people. So we have Gospels allegedly by Jesus' disciple Thomas, by Philip, by Judas Iscariot now, just recently discovered, Mary Magdalene, a whole range of Gospels, probably about 40 Gospels that didn't make it in. And so the question is naturally, why did we get these four and what happened to the others?
as it turns out, it's not what most people think. Most people think that there must have been some kind of church council. Some people think that the Emperor Constantine called the Council of Nicaea to have a vote about which books would be in the New Testament, but it didn't work that way. The Council of Nicaea didn't take any vote about the books of the New Testament, nor did any other council. What happened is, over time, there were different Christian groups that had different sets of beliefs, and these different groups were trying to win converts. And eventually, one of the groups succeeded in establishing itself as the orthodox way of looking at the religion. And this is the group that ended up writing the creeds that continue to be recited down to today. And this is the group that decided which books would be in. And so eventually, around the end of the 4th century, so about 300 years after the books had been written, around the end of the 4th century, most Christians of the Orthodox persuasion agreed on these 27. You say that the Gospel of John, the cornerstone of the Christian faith, which really explains his life and resurrection and death, you say that it is very different from Matthew, Luke, and Mark. How so, and why is that important? Well, Matthew, Mark, and Luke are sometimes called the synoptic Gospels because you can actually put those three in parallel columns next to each other and see the same stories and read the stories against each other. With John, you can't do that because John has so many different stories. And the question is, why does John have stories not found in the other three, and why doesn't it have the stories that are in the other three? And what scholars have thought for many centuries, in fact, this is an idea that goes back to the early church, is that John is the last gospel to be written, and it is less concerned with giving historically reliable information and more concerned about giving a theological understanding of who Jesus is. And so even in the early church, John was called the spiritual gospel because it was so different from the other three. In misquoting Jesus, you cast doubt on any number of New Testament stories, episodes that are really sort of the cornerstone of Christian belief. One example, one of the most famous stories in the Bible, deals with a crowd that's ready to stone an adulterous woman to death, and Jesus leans down, doodles in the dust, and then says, "Let the one without sin cast the first stone." The crowd backs off. You say that story is likely fiction. Well, absolutely. And, I didn't come up with this idea. In fact, scholars have known for several centuries now that this story, which is, I think, probably the most popular story in the Gospels, this story wasn't originally in the Gospel of John. This isn't just an opinion. The reality is that we have a lot of manuscripts of the Gospel of John, and in none of the early manuscripts can you find the story. Moreover, we have church fathers who wrote commentaries on the Gospel of John in the early church. We don't have any Greek commentators. It was originally written in Greek. We don't have any Greek commentators on the Gospel of John who mention the story for 1,000 years. So the question is, where did the story come from? Who added it and why? Yeah, well, we wish we knew. But my hunch, and again, this is a hunch that a lot of scholars who work on this have, is that there was a scribe who had heard the story, maybe heard it through the oral tradition, and thought that it well represented some of the things Jesus was saying in John chapter 7. And so he wrote it as a marginal note in a manuscript. And then a second scribe came along later and saw this marginal note and thought, oh, he left out a story. And then he put it in his manuscript, and then that manuscript got copied over the centuries until it became a popular story, and then was included in our English Bibles because it was included in the King James translation. Now, in researching your book, you spent years reading texts from the Old Testament. We're talking about in ancient Greek, without punctuation, without capitalization, thousands and thousands of pages. How arduous an ordeal was that? And yes, well, it's not for the faint of heart. It's this is a difficult field of study, but a very important field of study, and it's there aren't that many people who engage in it because, frankly, it's rather boring. I mean, reading Greek manuscripts is not the most exciting thing you can do on a Friday night, but it is extremely important because the New Testament was originally written in Greek, and since we don't have the original manuscripts, all we have are later manuscripts, we have to look at these manuscripts and compare them with one another to know where there are differences among them. And what most people don't realize are that there are thousands and thousands of differences among these manuscripts. Well, somebody has to find these differences and point out what they are so we can know, well, what are the differences and what are the originals. And that's what a textual critic does.
This is Pennsylvania Inside Out. I'm Patty Satalia, and our guest today is a New Testament expert. He's chair of the Department of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, a best-selling author and an agnostic. Some say he peered so hard into the origins of Christianity that he lost his faith. We're talking with him about two of his books, the New York Times bestseller Misquoting Jesus, the story behind who changed the Bible and why, and Truth and Fiction in the Da Vinci Code. A historian reveals what we really know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine. Let's talk a little bit about the Da Vinci Code, which of course is a worldwide bestseller, translated into 44 languages. I believe there's something in the neighborhood of 60.5 million copies out there, so this is something that has caught the attention of people worldwide. The premise of this book is that there's a conspiracy within the Roman Catholic Church. The Vatican knows it's living a lie, but it continues to do so to keep itself in power. What do you think of the basic premise of that book? I think it's a brilliant premise if you want to sell books, and I think if what you're looking for in a book is a good murder mystery that's a real page turner that has a Vatican cover up, this is a formula for success, and it obviously succeeded quite well. And so I actually liked it as a novel. I don't like it in terms of its literary style. I mean, if you want a literary stylist, read Jane Austen. Don't read Dan Brown. But as a page-turning novel of the beach, I think it's very good. The problem with the novel is that it's based on historical claims, and the difficulty is that virtually all of the historical claims in the novel are wrong. And so, which is okay because it's a novel, but the problem is that Dan Brown begins the novel with a statement of fact where he lists a number of things that he claims are historically accurate. And he says in this list of facts, he says that all descriptions of artwork, architecture, sacred ritual, and documents are accurate. Well, it's simply not true, and it's not clear if Dan Brown doesn't know it's not true, or whether he simply just made mistakes. Do most people who read Dan Brown's book and who saw the movie based on that book, do they look at it as history or do they look at it as a fiction? I am surprised, going around the country giving talks on the Da Vinci Code, which is about the only thing I talked about for about a year, going around to audiences where people really were misinformed about some rather crucial things. I mean, there's the controversial issue about whether Jesus was married to Mary Magdalene, and it's not that people are reading that and taking that as historical fact, but they are wondering about it. Could it be fact? But things like the idea that the Emperor Constantine called the Council of Nicaea, and there was a vote there to decide whether Jesus was the Son of God or not. That sounds plausible to people. Well, it's absolutely wrong. Or the idea that at the Council of Nicaea they decided which books would be included in the New Testament. Absolutely wrong. And other things that are in the book. For example, that you can find some of the Gospels, some of the lost Gospels, were discovered among the Dead Sea Scrolls. Absolutely wrong. And so you could just go point by point by point by point through this thing and show that there are just these historical errors. So what I tell my students at Chapel Hill is that if they want to learn about the history of the Middle Ages, the way to do that is not to watch Monty Python and the Search for the Holy Grail. And if you want to know about the history of early Christianity, you don't do it by reading Dan Brown. In fact, you've told your students in class that it's not enough just to believe what your parents believed. Blind faith just doesn't work, which many people think the foundation of religion is a certain degree of blind faith. Well, I think that religion is based on faith, but I don't think faith has to be blind, and I don't think that it has to be irrational or unintelligent. I think you can have an intelligent faith which questions the premises of your belief without necessarily threatening your belief. You could continue to believe, but be an intelligent believer who asks good questions and looks for hard answers rather than simply accepting what everybody's already told you. I mean, if everybody accepted simply what everybody told them, then everybody would, I mean, where would we be as a world? We'd all be the same religion, probably. Right. And there'd be no need for universities any longer. So that, for me, teaching religion about religion in a university is an ideal situation because students come in with ideas about religion, and these get challenged, and so it forces them to think. I think that's a good thing. It's probably what you've written a lot about probably makes people very uncomfortable, and I'm wondering if people are able to separate the message from the messenger. Yeah, that's a good question. I think some people are better at that than others.
I sometimes get hate mail. It's interesting that the most hate mail I've gotten over the last couple of years hasn't been about the Gospel of Judas that I was involved with the publication of, or some of the other, or misquoting Jesus. Most people have gotten upset really because of particular stands that I take on the inspiration of the Bible. So my view about the inspiration of the Bible is that the Bible has to be treated like any other book is treated, because it's a book. And so if you're going to read a book, then you should read it as a book. And you shouldn't prejudge the issue about what kind of book it is, any more than you prejudge any book. You read the book and you see what's in the book, and then you evaluate it with your intelligence. And I think doing that, I think the Bible is the classic of religious literature. I mean, it is the, for good reason, it's the best-selling book of all time. But the Bible needs to be read carefully, and people need to read it critically. Otherwise, people simply use the Bible to support whatever their own particular points of view are, and I don't think that's very helpful. In fact, critics say they should read your book, but read your work balanced against other religious scholars. Absolutely. Absolutely. You shouldn't take anybody's word for it, even mine. Now, there have been several books that debunk Dan Brown's enormously popular The Da Vinci Code, but most of them have been evangelicals who have been worried that his work would lead people astray. Yes. What's your motivation? Well, it's not that. I think you do get a lot of evangelicals for whom that's a concern, and you actually get a lot of Roman Catholics who have the same concern, that their co-religionists will be led astray. That's not my interest, because I don't have a religious commitment that is involved with this. My problem is that I think history is really important. I think we really need to know what happened in the past. And anytime people misunderstand the past, it affects the way they understand the present and probably what they're going to do in the future. I think that certain things matter about the past. I mean, it really matters that there was a Holocaust, even though some people want to deny it. It matters whether there were weapons of mass destruction discovered in Iraq. Things about the past matter. It matters who Jesus was. He's the most important person in the history of civilization. We ought to know who he really was. And so I think it's very important for people to know history, and so I wrote my book on the Da Vinci Code as a way of getting back to very important historical issues concerning Jesus and the New Testament and so forth. Now, you talk about the New Testament as being copies of copies of copies translated over lots and lots of years, but how does it compare to the Muslim Quran or the Jewish Torah? How does it compare in terms of accuracy? Well, I'm not an expert on either the Quran or the Torah or all of the Jewish scriptures. What I will say is that in the ancient world, everybody had the same problem, which was that there wasn't desktop publishing, and you couldn't publish anything electronically, and you didn't even have Xerox machines. You didn't have carbon paper. The only way to get a book reproduced in the ancient world was by copying it by hand, one page, one sentence, one word at a time. And until there were tight controls over that, people made mistakes. Now, eventually in Islam and in Judaism, in the Middle Ages at least, there were tight controls over how scribes reproduced things. But there weren't tight controls early on in either religion, and there certainly weren't tight controls in Christianity. So when you look at the earliest manuscripts of Christianity, the scriptures of Christianity, and compare them with one another, there are mistakes all over the place. You know there are mistakes because you can compare two manuscripts and they differ from one another. And so you have this problem that people are changing their text, and then the question is, what's the original text, what got changed? And it actually is a big problem with the Hebrew Bible. It's as big of a problem as it is with the New Testament, with the one difference being that the Hebrew Bible doesn't have very many manuscripts, whereas the New Testament has thousands of manuscripts. And on that note, unfortunately, we are out of time. Yes. Our thanks very much to Professor Bart Ehrman of the University of North Carolina at Chapel Hill for talking with us today, and to you for tuning in. If you have comments about this program or have story ideas you'd like to share with us, you can reach us via email at pennsylvaniainsideout.psu.edu or by U.S. mail at 227 Outreach Building, University Park, Pennsylvania, 16802. For all of us here at WPSU, I'm Patty Satalia. Thanks for watching. Have a good night.